Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Geo, empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. Hoje vamos para a nossa última aula aqui com os dados do IBGE e até foi uma sugestão de um inscrito, o Homero, que deu a ideia da gente fazer um mapa não usando os setores censitários, mas sim os bairros. Então vou mostrar para vocês como é que vai fazer, tá? É um procedimento aí já um pouco mais complexo, mas vai ajudar bastante nos seus próximos trabalhos. Então, vamos para o vídeo. Bom, aqui estamos na tela daqueles mapas que nós geramos no vídeo passado. Se vocês quiserem ver a série, o vídeo, os links estão aqui no comentário fixado e também vai aparecendo os cards aqui em cima do vídeo. Mas antes eu peço para vocês se inscreverem no canal, dar um like no nosso vídeo, se inscrevam no canal, ajuda muito para a gente, para a divulgação dos vídeos. E se tiver alguma dúvida, sugestão, ideia, crítica, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar sempre respondendo. Tá certo? Então vamos lá. Bom, aqui são os mapas que nós geramos, tá? Então aqui a gente tem o mapa que eu copiei, que eu fiz aqui a parte de renda, não, desculpa, aqui a parte de densidade demográfica de São José do Rio Preto, e aqui embaixo nós temos o mapa de renda em quantidade de salários mínimos de São José do Rio Preto, tá certo? Aqui no interior de São Paulo. Vocês podem ver que meu QGIS está um pouco diferente, tá? Ele está com uma tela preta. Eu fiz uma cirurgia nos olhos, a iluminação tá me incomodando, então eu estou usando o modo escuro aqui do QGIS. Depois, nos shorts, eu coloco como fazer para usar o modo escuro no QGIS. E acho que eu vou até utilizar dessa forma, porque eu estou achando bem confortável até mesmo, já com o olho melhorando. Tá? Fica menos iluminação, a vista cansa menos. Bom, esse aqui vamos deixar separado, que é o copiar. Então, vamos abrir a nossa tabela de atributos. Vamos lembrar o que nós temos nela. Então, nós temos aqui o número do setor censitário. E a gente tem, em alguns casos, aqui de Rio Preto, isso acontece também para cidades maiores, tá? Que há mais de um bairro dentro de um setor censitário. Então vamos pegar aqui, vamos ver os bairros. Por exemplo, Vivendas. Nós temos 4 setores censitários dentro do Vivendas, desse bairro Vivendas. Da Vila Toninho nós temos diversos também setores censitários, Vila Sinibaldi e tudo mais. Isso daí, o setor censitário ele é gerado pelo IBGE em relação à quantidade de pessoas. Tá? Então, às vezes você tem um setor censitário em área muito grande, porém com menos quantidade de residências e tudo mais. Então essa é uma divisão mesmo que o próprio IBGE faz para poder facilitar a sua análise do censo, o seu levantamento do censo. Mas, dependendo da cidade, claro, às vezes um bairro, por ser muito habitado, com muitos habitantes, vai gerar mais de um setor censitário. E, às vezes o bairro tem poucos domicílios, ou uma região tem poucos domicílios, e o setor censitário pode pegar até mais de um bairro. Isso é muito comum em cidades pequenas, que você tem ali no máximo 2, 3 setores censitários dentro daquela cidade. Então, a primeira parte, vamos fazer o seguinte: vamos exportar as informações desse arquivo shapefile que a gente gerou como PDF, como Excel. Então vamos lá, a gente clica com o botão direito em cima aqui do teu arquivo, exporta e vai salvar as feições como. Na hora de escolher o formato de exportar, você exporta como XLSX, que é planilha de cálculo do Microsoft Office, tá certo? E aí você seleciona a pasta onde você quer salvar e a gente vai aqui IBGE, acho que está aqui no IBGE mesmo. Então vamos lá. Aqui salva a planilha como tabela de atributos, pode ser.
E acabei salvando aqui, ok. Eu vou tirar aqui, que eu não preciso adicionar ela agora. Aqui é o meu arquivo e beleza. Então aqui nós temos já a tabela exportada, tá? Agora vamos tratar o nosso dado do InShape, tá? Então esse trabalho aqui ele vai ser bem uma combinação entre Excel e QGIS. A gente usa muito essa combinação, arquivo Shapefile com Excel, né, com softwares de planilhas, né, pode ser também o LibreOffice. A gente usa bastante para poder gerar aí informações que nós vamos precisar. Então nós temos aqui o nosso arquivo shape e o que eu quero fazer? Eu quero transformar, eu quero juntar esses meus arquivos shapes, dissolvê-los conforme o dado de bairro, tá? Então vamos lá, para a gente fazer isso a gente vai em vetor. Então o que eu estou querendo fazer? Pegar tudo da tabela de atributos que tem o nome do bairro, eu quero que ele transforme em um shapefile só, em uma feição só. Em vez de ter várias Vila Toninho, por exemplo, eu quero que tenha uma Vila Toninho só, abrangendo todas as áreas. Então vamos lá, a gente vai em vetor, geoprocessamento, dissolver. Aqui é o dissolver, que é em alguns casos, né, se tiver em inglês, vai estar como merge. E aqui, dissolver campo. Então você tem a opção de você selecionar o campo que você quer que dissolva. No meu caso, eu quero o nome do bairro. Tá? Então, se eu não deixar isso aqui nada selecionado, todo o meu arquivo Shapefile vai virar um polígono só. Mas nesse caso aqui não, eu quero que ele dissolva tudo que tem o nome de bairro. Que aí eu tenho a informação do bairro, ele vai ter a delimitação do bairro. Dou OK. Vamos colocar ele como dissolvido, vamos executar. E aí eu fecho aqui. Podem ver que ele já gerou um arquivo shape, tá? Com o nome dissolvido mais o nome do bairro. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o de informação e clicar. Então, nós temos aqui a informação do bairro Dama. Aqui no meio, a informação do bairro Eldorado São Jorge. Pode ver que ele está... o Eldorado São Jorge ele está pegando aqui bastante dado. Tá vendo? Podemos pegar aqui o outro, que seria o solo sagrado. Solo sagrado está sendo selecionado. Então, esse aqui esse mapa aqui, o Rio Preto, ele está pelo setor censitário. O dissolvido, ele está pelo bairro. Então, nós temos aqui a informação no dissolvido do bairro. E aí a gente pode já dar uma limpada nessa tabela, que ela tem muita informação, e isso daí vai atrapalhar a gente no decorrer do trabalho. Então, vamos clicar aqui para alternar a edição. E vamos excluir algumas tabelas. Então, algumas colunas, né? Eu vou deixar praticamente a tabela com o nome do bairro, tá? Esses outros dados que a gente puxou do IBGE, agora eles não vão eles não vão ter relevância, porque são dados que foram compilados ali naquelas informações. Não foi feito soma, não foi feita operação nenhuma. Então, aqueles dados lá já estão errados. Tá? Então, vamos salvar aqui. Então, eu tenho os bairros de São José do Rio Preto. E aí, eu já vou fazer até o cálculo de áreas, novamente, que eu vou usar esse cálculo de área. Então, a área vai ser em quilômetro quadrado. E a gente vai aqui selecionar o número decimal. Eu gosto de deixar 4 casas depois da vírgula. E vamos lá. Então, vamos cifrão área dividido, para a gente calcular em quilômetro quadrado, cada quilômetro quadrado equivale a 100 hectares. Então, a gente tem como definido aqui no QGIS em metros. Então, nós temos para calcular em hectare, a área dividido por 10.000, em quilômetro quadrado, por mais 2 zeros aqui. Tá certo? E OK. Então, nós temos a área dos bairros em metro quadrado. E eu salvo. Agora, vamos trabalhar com o Excel, tá? Para eu poder juntar as informações do Excel
aqui no QGIS. Então vamos lá para o Excel. Bom, pessoal, aqui a gente está no Excel. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai precisar compilar as informações que nós temos ali daquela tabela, né, que a gente gerou a partir do nosso primeiro arquivo shape. Precisamos compilar essas informações conforme o nome do bairro. Porque o que acontece? Lá naquele arquivo shape, o dissolvido, a gente tem como unidade básica o nome do bairro. Então, nós temos que gerar então, uma planilha com o nome do bairro, né, a partir das informações de bairro. Para isso, a gente vai usar a tabela dinâmica. Então, você seleciona desde o A até aqui o final da planilha, tá? Que foi aqui até o AB, e a gente vai em inserir tabela dinâmica. Vai perguntar aqui se você quer salvar em uma nova planilha. Ok, perfeito. Então, abrimos aqui uma tabela dinâmica. Qual a informação que nós vamos unir com aquela tabela, com os dados do arquivo shape que foi dissolvido? Nome do bairro. Então, vamos usar a identificação de nome do bairro e a gente coloca em linhas. Quando a gente coloca aqui, podem ver, gerou uma coluna com o nome dos bairros aqui de São José do Rio Preto. Agora, eu quero puxar as informações que nós calculamos. Então, primeiro, salário mínimo. A gente arrasta salário mínimo aqui para valores e ele me dá o valor, neste caso agora, a soma de salários mínimos. Então, assim, aqui o que acontece? Todos os setores censitários que estão referentes àquele bairro, no caso aqui, por exemplo, aeroporto, as informações de salário mínimo, aquela divisão que a gente fez, tudo mais, ela foi somada e foi gerado este valor aqui, mas eu não quero a soma. Naquele ali a gente já tinha um índice, né? Que eu tinha feito a quantidade de salários mínimos, então ele é um número. O que eu quero ali? Eu quero o salário mínimo médio destes bairros. Então eu vou em soma de salários mínimos aqui, tá vendo? Tem uma setinha, eu peço para configurar e eu coloco aqui a média. Ok. Ele gerou para mim o valor médio de salários mínimos para aquele bairro. E a gente pode até diminuir a quantidade aqui de casas decimais usando os operadores do Excel. Então nós temos aqui a média de salários mínimos para o bairro aeroporto. Então essa aqui é uma média de todos os setores censitários, daquele valor que a gente calculou, né, da renda dividido pelo salário mínimo na época, e a gente gerou aqui essa informação. Alguns vão estar vazios porque a gente não tinha, lembra que eu mostrei para vocês, não tinha informação lá no QGIS, tá? Não veio no shape, né? Bairros novos e tudo mais. E tem alguns setores censitários sim que vão estar sem valores, né? Mas, por exemplo, no Dama, se eu não me engano, tinha alguns que estavam vazios, porém vai acabar ali usando a média, não vai ter muita diferenciação. Também podemos usar, ali a gente calculou a área, né, em quilômetros quadrados, mas podemos também usar a tabela aqui em relação a quilômetro quadrado. Então ele dá a soma da área. Neste caso está correto, que a gente queria somar a área daquele bairro. Ele fez aqui o cálculo para nós já da soma da área. E por fim, nós temos a densidade populacional. E aí a gente pode até já trazer o cálculo daqui. Então nós temos o V1, né, V001, que é a quantidade de pessoas. Podemos colocar aqui, que deu a soma. Então essa aqui é a soma da população. Não, aqui é a soma de residências, desculpa. Não quero residências. Se não me engano é essa daqui. Que aí nós temos, esse aqui sim, esse aqui é o da população. Temos a soma da população. Então aqui está ok, a gente já tem a informação que nós precisamos. O que vamos fazer? Vamos copiar essa tabela e vamos gerar um novo Excel. Essa parte aqui, o que está vazio, eu não vou copiar, porque não tem informação e aí eu não vou colocar no meu mapa do QGIS. Então vamos gerar um novo Excel. Ponho colar valores e beleza. Então temos aqui nossos dados como valores.
E a gente pode até fazer algumas contas. Então vamos colocar aqui como bairro. Média. Vamos pôr aqui como salário mínimo. Área em km quadrado. E aqui população. Sem acento, sem nada. Podemos até calcular aqui a densidade, que é a população dividido pela área em quilômetros quadrados. Então temos aqui a densidade populacional em quilômetros por habitante, habitantes por quilômetro quadrado. Tá ok? Então temos aqui a nossa tabela pronta e vamos salvá-la como um Excel comum, normal. Aqui em bairro, vamos colocar aqui, deixa eu pôr no procurar, que aí eu garanto que eu estou salvando no lugar certo. Tá aqui no bairro, então tabela bairros, tá certo? E vamos inseri-la no QGIS. Com o QGIS aberto, eu tenho aqui o mapa meu de densidade, eu até salvei, tá? O merge lá, ele gerou aquele arquivo temporário, mas aqui eu já gerei um arquivo, né? Salvei ele como shapefile mesmo. Então vamos abrir aqui a parte de tabela de atributos e temos as informações aqui que a gente tem do shape. Então vamos ver se está batendo a questão de área, 1,96, 1,95, 87, arredondando, tá certo. Então as informações que nós temos aqui da tabela estão batendo agora com a que a gente calculou, então tá tudo certo. Então vamos carregar ali a tabela que a gente gerou, aquela mais bruta, né? A que a gente fez a partir da tabela dinâmica. Então vamos lá em camada, adicionar camada vetorial. Você pode colocá-la como vetorial e procura aqui tabela bairros. Abrir. Pronto. Adicionei minha tabela de atributos bairros, que tem todas as informações que eu preciso aqui amarrado ao valor do bairro. Temos aqui também o NM bairro. Então, importantíssimo, não altere o valor do nome do bairro, tá? Então, se você quiser colocar um acento, coloque depois de você fazer a união das tabelas, tá? Porque se eu mudar qualquer coisa na tabela de atributos do Shape e na tabela de atributos e a tabela do Excel, depois as duas não se conversam, tá? Então, isso é importantíssimo. Esse dado bairro, é o dado que você vai fazer a união, não deve ser nunca alterar nenhuma das duas. Se alterar em uma, alterar na outra. Exatamente igual. Tem que pensar acento, letra maiúscula, letra minúscula, traço, espaço, qualquer coisa. Tudo tem que estar uma igualzinha à outra, senão não dá certo. Então, vamos fazer a união dessa tabela com este shape. Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a união entre a tabela e o nosso arquivo shapefile. Então, vamos lá, camada, adicionar camada, vamos inserir a camada Excel que a gente gerou com após ali a tabela dinâmica. Adiciono, ok? Então, vamos fazer a união. Quais são os dados que estão com o mesmo nome, né? Tem a mesma informação na tabela e no shapefile? São os bairros. Então, a gente vai em uniões, soma, né, esse maisinho, seleciona a tabela bairros planilha, que é a minha tabela de bairro, no campo o nome bairro, junto com a coluna NM bairro da minha tabela de atributos do Shape. E eu posso alterar aqui o nome dele, eu não quero que coloque nome nenhum, por exemplo, então vou deixar vazio. Ok, e eu aplico. Fez a união, vamos ver se a união deu certo. Vou abrir aqui a tabela de atributos e eu vejo que as informações da tabela estão unidas com os valores aqui, os nomes dos bairros do meu shape. Então deu certo. Importante frisar, toda vez que você vai trabalhar com esse tipo de união, as duas colunas têm que estar iguaizinhas, tá? Então, se você tem ali o nome de bairro, qualquer alteração no nome de bairro, ele não vai dar certo ali para você, se você for fazer a alteração. Então, se você alterou uma coisa nessa tabela de atributos
do shape tem que alterar igualzinho à tabela do Excel e vice-versa. Então vocês podem ver, eu extraí a informação da tabela de atributos, não mexi com os dados, com o nome, alterei nada do nome do bairro, alterei os dados que eu gostaria de mexer, exportei com aquele valor da coluna igualzinho e aí eu consegui fazer essa união. A partir disso já podemos fazer nossos mapas aqui de análise, né, em relação aos bairros. Então a gente clica com o botão direito, vamos em propriedades e vamos gerar o primeiro mapa nosso aqui temático. A gente em simbologia, graduado, desculpa. Eu seleciono, no caso, vamos fazer aqui pelo salário mínimo, tá? Então eu quero um mapa graduado referente ao salário mínimo da região. Vou deixar o valor vermelho para o salário mínimo menor. Tá? Isso aí é uma questão de visualização de informação. Vocês podem mudar, podem usar outra rampa de cores, o que vocês quiserem. No exemplo passado eu acabei usando aqui o quartil, que eu achei que foi o melhor, que dividiu melhor. E vamos deixar em 10 divisões. Tá? Aplico. E eu tenho aqui meu mapa de salários mínimos de Rio Preto por bairro. Podem ver que aqui ao redor ele não gerou nenhum mapa. Por quê? Porque eu não tenho informações, eu tinha algumas informações, só que eu não tinha os nomes dos bairros aqui. Que nesse caso você pode até usar os dados, né, esse aqui é de densidade, mas vamos lá. Os dados aqui do setor censitário, tá? Em complementação com o mapa que você gerou. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse aqui, o dos setores censitários por bairro, ele está por cima. A gente pode manter esse aqui por baixo, que aí você pega a zona rural. Tá? Essa aqui que a gente tem a zona rural, ela não tem nome, ela não tem identificação, ela só tem o setor censitário. Podem ver que ela não tem nome de bairro. Então não teria como a gente ter feito a união para ela. Tá? E aqui então a gente tem esse mapa nosso aqui de salário mínimo dos bairros urbanos, pelo menos, de São José do Rio Preto. Então vamos ver aqui, vamos comparar com esse daqui do salário mínimo anterior. Ó, podem ver aqui, a gente tem uma divisão do bairro, tá certo? Esse aqui é o bairro Antunes, aqui em São José do Rio Preto. A gente pode chegar e comparar aqui, ó, setor censitário. Olha como ele era muito mais heterogêneo do que ele é agora. O que a gente pode fazer também é colocar um rótulo aqui sobre o número dos bairros. Então a gente pode rotular os bairros com texto. Eu gosto de colocar aqui. Ok. E eu tenho aqui o nome dos bairros de São José do Rio Preto e as cores aqui que representam o seu salário. Podemos também gerar um outro mapa. Tá? Então vamos fazer aqui um copiar. Duplicar camada. Importante, viu? Quando a gente duplica a camada, a gente não gera um arquivo novo, tá? Isso aí é importante falar. É a mesma camada anterior. Porém, essa camada aqui, tudo que você alterar nessa camada copiada, ela vai alterar no arquivo original. Então, se for trabalhar com camadas copiadas, ou se você quiser fazer algumas alterações, salve um novo shapefile. Aqui temos o salário mínimo, vamos pegar aqui então densidade demográfica. Vamos fazer também a classificação pelo quartil, só que neste caso eu quero inverter. Então, quanto maior a densidade, mais vermelho será a minha informação. E aqui eu tenho o mapa de densidade demográfica. Ah, não, desculpa, isso aqui. Aqui. Então eu tenho um mapa de densidade demográfica. Podem ver que aqui o bairro Solo Sagrado, o Antunes, o Imperial, Parque Estoril, ele tem uma densidade muito maior populacional do que esses outros bairros aqui, o Gaivota, o Dama, que aqui são mais condomínios. Né? Então vamos comparar aqui também com o mapa que a gente gerou, né, de densidade demográfica anterior por setor censitário. Então podem ver aqui, ó, o Antunes está bem alto, o Solo Sagrado está mais alto.
E aqui realmente eles têm alta densidade, mas se vocês forem ver pelo setor censitário, tem essa região, ela tem alta densidade, algumas ela tem uma densidade um pouco menor. Porém, na reclassificação aqui, na média, eles acabam atingindo aqui os valores mais altos de densidade. E depois, se vocês quiserem também, vocês podem mudar essa escala para ficar batendo um mapa com o outro, né? Que é muito interessante também para fins de comparação. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele ficou um pouco comprido, né? Eu agradeço aí ao Homero pela ideia, pela sugestão aí da temática. É um trabalho aí, vocês podem ver, né? A gente juntando QGIS com o Excel. É muito importante vocês entenderem também trabalhar com Excel, quando vai mexer com esses dados estatísticos, para poder jogar aqui em mapas, né, de geoprocessamento. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like que ajuda muito o canal. Convido também a vocês se inscreverem, né, no nosso canal, toda semana temos vídeos novos. Convido também a conhecer a Gamagel pelo seu site www.gamagel.com. Se ficou uma dúvida, sugestão, crítica, ideias de pauta, podem deixar nos comentários, eu vou estar sempre respondendo. Tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.